Olá pessoal, bom dia. Neste vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre processo existencial. Então olha, quem já viu os meus vídeos anteriores, né, já tem alguma ideia, né, tá, do que eu vou falar agora aqui, né, porque na verdade eu vou complementar e vou acrescentar mais alguns detalhes assim, né. Então veja bem, olha, no presente momento assim, no caso aqui eu estou transmitindo as minhas observações pessoais assim, né. Eu tenho achado extremamente interessante porque antes de mais nada eu observo o que ocorre comigo assim, né, tá certo? Então veja bem, olha, antes da gente reencarnar assim, normalmente a gente faz uma programação assim, né, tá certo? Para poder acertar o processo existencial aqui, na atual encarnação, né? Então, olha, no meu caso em particular, eu percebi que eu já cumpri a minha missão mais importante, né? Tá certo? Então, eu tinha uma preocupação muito grande com a família, assim e tal, né? Tá certo? Então, recentemente, já faz algum tempinho atrás, alguns meses assim, minha mãe desencarnou, assim, né? Tá certo? Então, eu fiz essas identificações, assim, né? Tá certo? Então, olha, essa era a minha preocupação mais direta, assim, né, com a minha família. Então, nós estamos falando, então, de contas correntes kármicas, assim, né, egokármica, grupo kármica e polikármica, né. Então, a egokármica diz respeito ao que você vai fazer em prol de você mesmo. E a grupo kármica é a família, né. Tá certo? Então, eu posso dizer o seguinte, assim, né, que algumas décadas atrás, assim, a minha situação, o meu processo existencial estava um caos, assim, né? Então, porque eu frequentei alguns lugares assim, e quem observou, quem viu o jeito que estava assim, não acreditava que eu tivesse êxito, assim, né? Tá certo? Mas eu consegui provar o contrário, assim, né? Tá certo? Então, os amparadores pegaram aquele caos que estava no meu processo existencial e fizeram eu evoluir, assim, eu dei uma melhorada razoável, assim, no meu processo, né, no meu processo existencial, né. Então eu agradeço, sempre serei eternamente grato aos meus amparadores, assim, 99% deles são anônimos até para mim mesmo, assim, né, tá certo? Mas eu observei, eu fui descobrindo isso ao longo do tempo, assim, né, porque na verdade assim, ninguém chega na gente e fala assim, olha, está acontecendo tal coisa. A gente começa a ver, a observar a movimentação que está acontecendo, o trabalho dos amparadores, assim, né? Tá certo? Os guias espirituais, digamos assim, né? Tá certo? Então, como eu não fiquei vinculado a nenhuma instituição assim, mas os amparadores perceberam que eu estava interessado em evoluir, que eles perceberam também que estava muito difícil, né? A situação que eu me encontrava, né? Mas mesmo assim, tá certo? Permaneceram sempre ali ao meu lado, ali, né? Tá certo? E fizeram eu melhorar o meu processo existencial, porque, como eu disse, assim, estava um caos, assim, né? Quem viu naquela época nem achava que eu não tinha chance nem de sobreviver, assim, né? Estava muito difícil, estava muito complicado demais, né? Tá certo? Então, mas eu acho curioso, assim, que hoje eu tenho uma sensação diferente, porque a gente sabe, que nem no meu caso, eu sabia o que estava acontecendo, eu descobri ao longo do tempo, assim, o que estava acontecendo, assim, karmicamente comigo, né? Tá certo? Então, quando a gente cumpre a missão mais importante da gente, assim, né? A gente tem uma sensação de alívio e de prazer, assim, de bem-estar, assim, da gente poder observar, ver isso, assim, né? Que a gente conseguiu atingir o objetivo da gente aqui, estando reencarnado, né? Tá certo? Então, olha, é importante a gente ter um grau de certeza, né? Assim, próximo da certeza 100%, assim, né? Não adianta a gente ficar trabalhando com situações assim, né, de especulações, assim, né? Por isso que eu falo, lidar com esse tipo de situação, assim, a gente tem que ter um grau de certeza muito grande, assim, né? Para não ficar achando, naquele achismo, olha, eu acho que eu consegui, não sei o que lá. Então a gente tem que ter um grau de certeza nisso daí, né? Tá certo? Agora, se você conseguir identificar o seu processo existencial aqui, o que você está fazendo aqui na Terra, aqui, né? Qual o motivo de você ter vindo para cá, se você conseguir identificar o seu processo existencial, a sua atenção tem que estar focada naquilo ali, assim, né? Que nem hoje eu tô aliviado, né? Tô tranquilo, né? Assim, que eu consegui, consegui atingir esse objetivo meu, do que eu havia programado antes de reencarnar, assim, né? Certo?
Até que eu disse em outros vídeos meus assim, né? Apesar da ajuda que eu recebi dos amparadores assim, né? Eu não sei como que eu consegui. Assim, estava tão difícil que até eu mesmo fico surpreso assim. Acho que só os amparadores acreditaram mesmo assim, porque né, acreditaram que eu teria condições de ser bem sucedido assim, porque diante do que eu estava observando assim, né? Estava tão complicado que eu achava que eu não ia nem conseguir sobreviver, né? Agora, é o seguinte também, assim, né, dependendo de como que está o seu processo existencial, que foi o que aconteceu comigo, tá certo? É uma renúncia da vida, aos prazeres da vida quase que total. Porque, na verdade, eu não desfrutei quase nada da vida, assim, mas eu estava consciente disso. Agora, é difícil mesmo, muito difícil. A gente fica revoltado com muita coisa, assim, né? É muito complicado. A gente atravessa a vida toda assim, né? Dá uma melhoradinha, daqui a pouquinho aquela situação volta, né? Só que agora, assim, em vista de eu já ter conseguido atingir o meu objetivo principal, já não é tanto assim, né? Quando você também faz certos resgates kármicos, assim, paga dívidas, assim, a pessoa percebe, assim, caso você tenha bom entendimento do assunto, assim, não pessoas assim leigas, assim, né? Por isso que eu estou falando, tem que ter um grau de certeza, né? Bom, assim, né? Um grau de certeza bom, assim, para você saber o que está dizendo, assim, né? Eu estou falando a respeito do meu processo existencial, mas isso é com todas as pessoas e com todas as famílias, assim, né? Agora, é que nem eu disse, não adianta a pessoa ficar, assim, trabalhando com achismo, assim, né? Ah, eu acho que aconteceu isso, eu acho que aquilo, eu acho que eu fui não sei quem e tal. Não pode ser assim, né? Tá certo? Então, olha, no meu caso não tinha outro jeito, assim. Os amparadores, eles pegam a gente, quando você está disposto a evoluir assim, você está percebendo, razoável o que está acontecendo, eles pegam a pessoa do jeito que a pessoa está, que no meu caso estava um caos, assim, né? Isso há 3 décadas atrás, assim, né? Quando eu comecei a me espiritualizar, assim, né? A conhecer o assunto, a me interessar pelo assunto, estava um caos total. Porque os obsessores não me deixavam em paz, sabe quando o mundo está caindo na sua cabeça? Esse era o meu caso, sabe? Estava desmoronando tudo, dava tudo errado. Certo? Mas alguns amparadores foi ali porque é o seguinte, quando você começa a ter esse interesse, que os amparadores percebem, assim, então eles vão ficar ali ao seu lado, assim. Mudam os amparadores, ficam só alguns, assim, que são mais fixos a você ali, certo? Mas vem um dar uma ajuda, vem outro ajuda com outra coisa e tal, e os amparadores eles vão se alternando, assim, né? Vai trocando os amparadores, não ficam sempre os mesmos, assim, né? Tá certo? Tem alguns que são mais fixos a gente, assim, né? Tá certo? Mas eles percebem a vontade da pessoa, né? A determinação da pessoa em querer evoluir, em melhorar aquela situação. Às vezes é quase impossível, né? Que nem no meu caso, mas eu estou demonstrando que eu consegui atingir o meu objetivo, né? Tá certo? É que nem eu falei assim, às vezes não tem outro jeito, né? O jeito que os amparadores acharam para eu evoluir é assim. Tá certo? Na base do teste mesmo, das provações mesmo, e são provações muito difíceis mesmo, tá certo? Então é uma renúncia da vida, assim, né? Você tem que renunciar aos prazeres da vida, assim, né? Curtir a vida, assim, é muito pouquinho, assim, né? Você tem que renunciar a quase tudo, assim, né? Tá certo? Mas no meu caso, hoje pelo menos, estou contente nesse sentido, né? Tá? Então uma colega minha outro dia no meu serviço perguntou, nós estávamos conversando sobre isso, sobre desencarnar, reencarnar, assim e tal, né? Uma colega perguntou para mim assim, você está preparado para morrer, né? Assim, ela ficou assim, mas você acha que você está preparado? Assim, eu falei, estou, né? Tá certo? No meu caso, sim, em vista de eu ter... Porque veja bem, eu quase desencarnei aos 32 anos. Se você ver os meus vídeos, eu falo sobre isso. Tá certo? Naquela época, eu quase desencarnei, né? Assim, então, eu recebi um período de sobrevida. Agora, se eu tivesse desencarnado aos 32 anos, para mim teria sido o fim, assim, complicadíssimo, né? Tá certo? Assim, espiritualmente falando, né? Mas eu consegui obter um período de sobrevida, estou aqui até hoje, assim, então hoje sim, né? Hoje estou preparado para desencarnar, assim, tranquilo, tá certo? Não sei quando, não tem assim, a gente sente assim, quando que será, né? Mas o dia e a hora não, né? Mas a gente percebe isso daí, né? Tá certo? Então, mas hoje eu estou tranquilo, tá certo? Em vista de eu já ter conseguido, assim, cumprir a minha missão, assim, a qual eu me propus antes de reencarnar, assim, né? Tá certo? Eu não sei quando que eu vou desencarnar assim ao certo, assim, né? A gente sente, que nem eu falei assim. Mas hoje eu estou aliviado, assim, né? Tá certo? Porque a minha preocupação maior era com a família. Minha família mais direta, assim, né? Mesmo assim, que nem eu falei, estou muito contente porque os amparadores, assim,
diante de daquela situação caótica que estava, eles me fizeram evoluir também.